1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10. O texto que diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e inveja e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, pedra de que os edificadores rejeitam. Esta foi posta como principal da esquina, e como pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós, que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós, que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Vamos orar por essa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, agradecer primeiramente, Senhor, por estarmos aqui em Tua santa presença, por podermos, Senhor, estar compartilhando do Teu Evangelho, da Tua palavra, das boas novas as quais o Senhor nos incumbiu de trazer nessa noite. Ó Senhor, queremos agradecer também esta palavra que foi lida, que ela venha fazer morada em nossos corações e que venha frutificar, Pai. Também pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque somos homens e mulheres falhos. E nesse momento, Pai, te peço que não venha ser eu a falar, mas o Senhor que venha falar através de mim. Aleluia. Para que possamos, nessa noite, sairmos ou ficarmos mais entendidos, mais conhecedores da Tua palavra. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Meus amados, esse texto ele começa tratando de uma características que um cristão autêntico deve ter. Porque a autenticidade cristã tem que ser a marca daquele que crê ou que creu em Jesus Cristo. E não creu de qualquer forma, mas creu nele como seu Senhor e Salvador. Aquele que lhe tirou do lamaçal do pecado, aquele que lhe tirou de uma condenação eterna e agora lhe trouxe ou nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para que entendamos também de que qual forma devemos viver segundo esse ensinamento. No verso 1, o texto começa dizendo que devemos deixar ou desprezarmos toda malícia, toda maldade. Maldade essa que está muitas vezes em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossas palavras, em nossas omissões, porque de certo, quando nós estamos conversando ou nós estamos
dialogando, né, nos relacionando com outra pessoa, ou com outras pessoas, muitas vezes esse relacionamento, essa conversa, esse diálogo, ele não vem ser um diálogo cristocêntrico. Mas muitas vezes ele vem ser um diálogo no qual eu começo a colocar coisas que estão guardadas lá no interior, lá no fundo do meu coração ou lá no fundo do nosso ser, o qual muitas vezes ainda não foi modificado, não foi tratado, ou que precisa ser tirado, arrancado de lá, para que mostremos-nos como temos que ser como cristãos. É verdade que não podemos deixar que a maldade ela enraize em nossos corações, mas toda a bondade, todo o amor adquirido por Deus, aquele amor que Deus tem derramado sobre nós, aquela bondade que Jesus Cristo durante todo o seu caminhar aqui na terra mostrou e deixou registrados nessa Escritura. Como cristãos, nós temos que desprezar tudo isso. O texto ele continua dizendo que temos que fugir do engano, porque Cristo ele mesmo diz que ele é a verdade. Logo, se ele é a verdade, nós não podemos viver com fingimentos, nós não podemos viver com engano, porque é extremamente necessário que nós mostremos como cristãos que temos uma vida modificada por esse Evangelho. É totalmente inconcebível ou totalmente diferente a proposta do Evangelho para as nossas vidas, as quais eram antes. A nossa vida antes podia ser de cabeça para baixo, podia ser uma vida disforme do que o Evangelho prega, do que o Evangelho diz como deve ser. Mas a partir do momento em que o Santo Espírito de Deus adentrou no meu coração e ele tomou conta do meu ser, eu tenho que a partir de agora dar ouvido a esse Espírito para que a minha vida seja modificada e transpareça a autenticidade ou a imagem que um cristão deve ter. Temos que ter muito cuidado no nosso caminhar. Muitas vezes nós falamos que somos cristãos, nós falamos que somos crentes, mas o simples fato de cantarmos hinos gospel ou irmos à igreja, isso não quer dizer muita coisa. Mas para ser cristão, um verdadeiro cristão, como o próprio texto ele vem dizer, é necessário que eu não trate mais os outros com maldade, ou não usufrua da maldade mais, ou de engano, ou de infringimento, porque o próprio Cristo vai dizer lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há como viver com engano e viver a verdade ao mesmo tempo. Ou eu vou seguir a verdade, ou eu vou seguir o engano. Ou eu vou viver na verdade, ou eu vou viver no engano. E para isso é necessário que deixemos toda essa maledicência para trás, para que ela fique enterrada, ou seja enterrada, ou morra com o velho homem. É necessário, como cristão, expressar o novo homem. O fingimento, jamais ele deve existir, como ainda continua aqui no verso 1 dizendo. Para ser um cristão autêntico, eu não posso fingir, brincar de ser crente. Mas, como Daniel, tenho que tomar uma atitude e muitas vezes dizer não ao mundo. Porque o próprio Daniel, assim como os seus amigos, mesmo diante de uma situação, diante de um rei, diante de uma nação a qual venerava outros deuses, ele disse não e não se contaminou com os manjares do rei. Assim temos que ser nós nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, mas temos que entender que não somos desse mundo. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para algo diferente. E o que é diferente? Qual é a diferença? É o Evangelho de Jesus Cristo. É viver aquilo que Cristo nos ensinou. Existe uma responsabilidade muito grande em ser cristão, pois somos miniaturas de Cristo, somos pequenos Cristos,
E isso deve resplandecer em nós todos os dias, em todos os momentos e em todos os lugares. É muito fácil dizer que é cristão, mas para dizermos e sermos, temos que zelar essa imagem, a imagem do cristão, a imagem de Cristo. Mostrar que, assim como Cristo humilhou-se nesse mundo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas tornou-se servo, assim temos que ser nós. Humildes, temos que ser pacientes, longânimos, verdadeiros, temos que ser irmãos, aquele que estende a mão, aquele que ajuda, aquele que caminha junto. Por isso, devemos sempre orar, devemos sempre estar voltados às Escrituras, para que não venhamos a nos distanciar desse caminho. Um caminho que é maravilhoso. Um caminho que de certo lhe tirou e me tirou de uma situação a qual nós não poderíamos nem compreendemos, na verdade, do que seria de nossas vidas hoje se nós não tivéssemos dado ouvidos a esse Evangelho. Há uma necessidade de ser prático ou de praticar esse Evangelho e ter uma verdadeira consciência ao dizermos que nos alegramos em estar num momento como esse, como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Adorarmos, unidos, estarmos presentes em, não só na igreja, mas num momento como esse, de braços dados, de mãos dadas, não tendo inveja um do outro, porque fulano, porque ciclano, mas entendendo que temos que ser imitadores de Cristo, assim como Paulo disse. E olha que Cristo não teve inveja de nada nem de seu ninguém. Pelo contrário, humilhou-se, teve uma vida difícil, foi pobre ao ponto de dizer que não tinha nem onde reclinar a cabeça, não viveu olhando o que estava ao redor, viveu tudo isso que nós vivemos, mas não pecou. Ele sabe das nossas dores, das nossas limitações, e também sabe que nós podemos suportar as investidas de Satanás, as coisas que o mundo oferece, nós podemos dizer não. O texto continua dizendo: desejai como meninos nascidos, recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. É necessário que sejamos uma nova criatura. É preciso nascer de novo. Deixar o velho homem para trás. Deixar as atitudes velhas, os comportamentos, os pensamentos, os hábitos. Tudo o que é velho tem que ficar para trás. E lógico que olhar para Cristo e caminhar em uma nova vida. De forma que essa vida é uma vida qual dará frutos, não só para mim, mas para outros. E outros virão a mudança de vida e entenderá que esse Evangelho é um Evangelho que muda, que salva, que cura, que liberta, que fortalece. No momento como esse que nós estamos, de quarentena, de estarmos aprisionados, de alguns estarem numa tensão muito alta, pessoas que têm problema de depressão estão com níveis mais altos nessa depressão por causa desse momento, com medo. Tudo isso temos que entregar nas mãos de Cristo. E sabermos que Ele é quem nos conduz. Não adianta ficarmos desesperados, porque também somos agora novas criaturas. Sabemos quem cuida de nós. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai nos faltar. Não vai nos faltar a paz, porque Ele cuida de nós. Ele nos traz para seu aprisco para que descansemos nele. Não vai nos faltar o seu amor, não vai nos faltar a sua misericórdia e não vai nos faltar a sua bondade.
É necessário que cresçamos, que busquemos Cristo como quem tem sede, como aquele que anseia por águas. É necessário, ou é preciso também, que vivamos verdadeiramente em Cristo. Manejemos a sua palavra para que, ao nos alimentarmos dela, nos tornemos mais firmes nela. Nos tornemos mais conhecedores de Cristo. Nos aproximemos mais do Deus que nos salvou e que nos libertou. Não se é amigo de uma pessoa se não se conhece. E se não se conhece, como? Como eu vou me aproximar? Como eu vou ter com essa pessoa se eu não conheço essa pessoa? Antes é necessário nos aproximar, aprender mais. O texto vai dizendo assim, olha, e chegando-vos a ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. É necessário uma mudança de vida. É necessário sabermos a quem estamos adorando. É necessário fazermos uma adoração não de boca, mas uma adoração de ser completo. Uma adoração que ela seja racional, uma adoração que ela seja direcionada, uma adoração que seja de aproximação, de busca por melhoria, para que eu possa melhorar. Para que eu possa melhorar no meu relacionamento para com Deus, para que eu possa me aproximar mais de Deus, para que eu venha compreender tudo aquilo o que Deus requer de mim. Todos nós temos uma missão. Nós fomos chamados para algo nessa terra. Deus nos escolheu para algo. E não foi para qualquer coisa. Cada um, dentro do seu ministério, uns louvam, uns pregam, outros ensinam, mas de certo todos nós temos a missão de levar esse evangelho. E para isso, para levar o evangelho, é necessário que eu aprenda mais dele. É necessário que eu busque mais dele. Ninguém fala de algo se não conhece. Ninguém fala de alguém se não conhece bem essa pessoa. Para eu falar bem, eu tenho que conhecer. Para nós levarmos esse evangelho adiante, para nós falarmos de Deus, é necessário conhecermos Deus. É necessário nos aproximarmos de Deus. É necessário buscarmos mais Deus. Porque Deus, ele sempre está disposto a receber a minha e a sua adoração. É necessário que busquemos, que corramos atrás, que batamos na porta para que sejamos atendidos. Para que Deus, ele se revele a nós ainda mais. De certo, ao estudarmos as Escrituras, é como buscar água num poço que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente cava, quanto mais a gente tenta achar algo novo, mais algo nós encontraremos. Mais ele se mostrará a nós. Porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. O seu amor, a sua misericórdia, tudo isso ele derrama sobre nós. Mas é necessário que nós busquemos isso. Que nós tenhamos isso em mente. A autenticidade de um cristão é isso. É em meio a tudo o que acontece, saber que existe um Deus. Mas não existe um Deus distante, mas um Deus próximo. Um Deus que me sustenta. Um Deus que me levanta. Um Deus que está ao meu lado, porque de certo foi um Deus que me restaurou. E é necessário que eu, na caminhada da santificação, eu busque a minha santificação nele todos os dias. É necessário. O texto ainda vai dizer assim, olha, por isso na Escritura se diz: eis que põe em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será
confundido. Se nós crermos em Cristo, crermos nas promessas, crermos em Sua palavra, crermos em Seu sacrifício, de certo, nós jamais erraremos o caminho, porque Ele é o caminho. De certo, nós não entraremos em desespero, nós não perderemos o rumo, nós não perderemos a noção do que devemos fazer ou em que devemos buscar, mas o nosso alvo, a nossa caminhada sempre será guiada por Ele. No entanto, quando ele estava sendo assunto aos céus, antes de ser assunto aos céus, ele disse aos apóstolos: é necessário que eu vá, para que o outro Consolador venha. E venha para quê? Para nos guiar. Para que não andemos segundo o nosso desejo, mas segundo os desejos de Deus. Para que não busquemos só o que nós queremos, mas busquemos aquilo que Deus quer e mais. Cristo, Ele muitas vezes irá nos colocar ou nos permitir estarmos em situações para nos provar. Para provar o quanto estamos preparados para percorrer esse caminho da salvação. De levar o Evangelho a quem ainda não ouviu, a quem ainda não experimentou do amor de Cristo. Levar o Evangelho rompendo todas as fronteiras, todas as barreiras, as quais nem eu e você nem imaginemos que existe, mas que existe. Ele nos capacita, Ele nos dá força para que possamos fazer isso. O texto ainda continua dizendo, olha, e assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra principal de esquina, como pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Cristo é a nossa salvação. Cristo, crer em Cristo é receber uma vida nova. E não é uma vida passageira ou uma vida que termina já já, mas é uma vida eterna. E aqueles que não creem se batem, tropeçam, não compreendem o amor, o tamanho do amor, o sacrifício de Cristo para salvar a mim e a você. E quem não entendeu esse Evangelho ainda, peça a Deus misericórdia, para que Ele tenha misericórdia e lhe dê o entendimento dessas palavras. Para que você também seja liberto, para que a sua venda caia dos seus olhos, para que você veja que lindo caminho, que caminho maravilhoso é o caminho de Cristo. Muitas vezes é um caminho difícil de caminharmos, porque muitas vezes nós colocamos dificuldades nesse caminho. Porque se nós andássemos sempre em santificação, de certo, nós chegaremos ao alvo muito mais rápido, ou com muito menos hematomas, com muito menos machucões, mas muitas vezes somos desobedientes. Queremos sim fazer as nossas vontades. E é onde nós nos perdemos. E aí andamos como que à beira do caminho, sofremos mais, encontramos mais pedras. Mas, meus amados, esse Evangelho é o Evangelho que tira todos os espinhos, que sara todas as feridas. Mas para isso é preciso crer naquele que deixou o Evangelho, que deixou essa palavra para nós, que deixou tudo quanto Deus requer de nós. O texto continua dizendo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. De certo, se você creu nesse Evangelho, de certo, se você creu no sacrifício de Cristo, você é um eleito.
desse, o qual Deus, com toda a sua misericórdia, com toda a sua onipotência, onisciência e onipresença, lhe tirou de um lamaçal do pecado, com todo o seu poder, com toda a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, lhe tirou da perdição. E olha que maravilha, eu, pecador, o qual estaria destinado a uma morte eterna, ser escolhido, resgatado por Deus, através do sacrifício de Jesus, para ter uma vida eterna. E não só uma vida eterna, mas ter uma vida eterna com Deus. Se é isso que falta na sua vida, uma certeza. Se é isso que falta na sua vida, crer nesse Evangelho. Se o que falta na sua vida é sentir o amor de Deus, o amor de Cristo na sua vida, esse é o momento. O momento de você analisar o que você fez durante toda a sua vida e pedir a Deus que derrame a misericórdia dele sobre você. E prepare seu coração para receber o Espírito Santo de Deus. Porque de certo, se você está com esse momento, com este pensamento, e você está com essa indagação de que como até hoje eu não ouvi uma palavra que tocasse no meu coração, mas de alguma forma hoje eu estou entendendo o que Deus quer falar comigo, dê glórias a Deus. Porque a misericórdia dele está sendo derramada na sua vida. O Evangelho dele está sendo colocado no seu coração para que frutifique. O texto ainda vem dizer o seguinte: vós que outrora nem éreis povo, não eram nada, agora sois povo de Deus, sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora tens alcançado. Um povo que não tinha nada. Um povo que estava destinado a uma morte eterna, a viver eternamente, uma morte, eterna, viver eternamente no inferno. Agora é amado por Deus, escolhido para Ele, para uma família nova. Isso é a misericórdia de Deus sendo derramada em nossas vidas. Isso é a bondade de Deus sendo derramada em nossas vidas. É necessário, sim, que nos cheguemos a Ele, que é a pedra viva, e nos cheguemos todos os dias. Os homens podem ter N questões, N melhorias para esse mundo. Mas, de certo, para as nossas vidas, a única melhoria é Cristo. Que é o qual que nos ama, que tem cuidado de nós, o nosso pastor, que nos guia pelas veredas da justiça, que nos leva para comer em pastos verdejantes. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, nos guardando e nos guiando. E nessa noite, eu rogo ao Senhor que você tenha entendido essa breve meditação, para que você também venha fazer parte desse povo eleito por Deus, escolhido por Deus. Meus amados, esse texto, o apóstolo Pedro, ele veio despertar os crentes a uma mudança de vida, a um desejo sincero de viver o Evangelho da graça. E não de qualquer forma, mas em conformidade com tudo o que foi proposto pelo Senhor Jesus. Uma mudança radical de vida. Uma mudança radical de atitude. De deixar de vez para trás o velho homem e andar como uma nova criatura. Andar como aquele que está disposto a externar a imagem de Deus. Meus amados, nessa noite, que eu e você
venhamos ter essa coragem de mudança em nossas vidas. Que façamos a diferença nesse mundo. Que realmente sejamos sal para mudar o gosto. Que sejamos luz, luzeiros nesse mundo, para que aquele que está perdido, através de nossas vidas, através do nosso evangelho vivido todos os dias, possam também se achegar a Cristo. E nessa noite, eu desejo do fundo do meu coração que cada um que ouviu essa mensagem venha crer nesse Cristo que quer mudar a sua vida, que mudou a minha vida, que tem tido misericórdia para comigo e para com você, de certo, também. Nesse momento, eu vou pedir a Helena que faça uma oração final e em seguida a gente vai entrar as bênçãos apostólicas. Eu agradeço muito a todos que estiveram aqui nesse momento. Foi uma breve mensagem, uma breve meditação para que você possa também participar, se desligar um pouco desse mundo, das televisões, de rádios, das redes sociais em outros conteúdos e venha se prontificar a ouvir o Evangelho do nosso Senhor. Amém.